mundo tá ligado. Todo mundo tá ouvindo. Em Sete Lagoas, lojistas estarão se reunindo amanhã, quarta-feira, a partir das 8 horas da manhã, na Praça Tiradentes, num grande movimento em prol da reabertura do comércio na cidade. Eu sou Marcelo Maran, estou falando aqui diretamente dos estúdios do Primeira Linha Web Rádio, localizado na cidade de Sete Lagoas, Minas Gerais. De Sete Lagoas para Minas, para o Brasil e para o mundo. Hoje, quarta-feira, dia 21 de abril de 2020, o Covid-19 realmente mudou os costumes de toda a população sete-lagoana, de toda a população brasileira, para não dizer do mundo em si. Mas nós vamos fazer aqui alguns detalhes, trazer para vocês alguns detalhes sobre o que acontece no mundo civilizado relacionado a essa pandemia que realmente trouxe o terror na vida das pessoas, não só o terror em confiná-las em casa, como também, infelizmente, o terror e o medo do quebramento total da economia. É sobre isso que nós estaremos falando aqui no Pimenta dos Olhos. E eu gostaria já de começar lembrando a vocês, mais uma vez, apesar de já ter sido debatido várias vezes em redes, não só em redes sociais, como nos principais veículos de comunicação nacional, de que a decisão para que seja aberto ou fechado o comércio é estritamente dos seus prefeitos e de seus governadores. No caso específico aqui em Minas, o governador Romeu Zema deixou claro que cada prefeito tem autonomia para fechar ou reabrir o seu comércio da maneira que ele melhor escolher. E isso se dá pelo seguinte: cada cidade tem sua característica, cada cidade, logicamente, possui aí, o seu aparato médico e, diante do que ela possui, ela faz aí, portanto, aí, as suas adequações necessárias para se promover ou não o isolamento social. No caso, nós gostaríamos de lembrar que o isolamento do qual nós queremos acreditar que seja o ideal é o isolamento vertical. É aquele que faz com que as pessoas com risco de saúde, aquelas pessoas que têm doenças pré-existentes e principalmente aquelas pessoas idosas possam, portanto, permanecer aí em seus lares, possam permanecer de certa forma isoladas para que não possam correr o risco aí de serem contaminadas. Mas cidades como a cidade de Curitiba, por exemplo, saem na frente e dá aí o seu exemplo extraordinário. Eu tive o prazer e a honra de estudar e morar em Curitiba durante 7 anos. E nesses 7 anos eu pude conhecer que realmente o sul do Brasil tem um diferencial, do resto do país. Eu quero acreditar que a cultura desenvolvida por eles é a cultura não do imediatismo, ou por que não dizer, daquele rompimento político que vem sendo feito de ponta a ponta no Brasil. Não é bem isso. Apesar das diferenças políticas que existem relacionadas ao governo federal, o sul do Brasil também possui essa visão de que a economia não pode parar. E é isso que Curitiba está fazendo. Eu trago Curitiba como exemplo, onde o isolamento vertical está sendo praticado e onde, a partir dos próximos dias, a reabertura proporcional do comércio está sendo feita de uma forma através de uma normativa que o prefeito da cidade instituiu junto aí à Associação Comercial da cidade e pôde, portanto, fazer com que as coisas andassem e voltem a andar naquela capital tão importante do Paraná e, por que não dizer, daquele estado tão importante que é o estado do Paraná. Por que eu estou dizendo isso? Nós vamos voltar aqui para a nossa cidade de Sete Lagoas, que foi o início do meu comentário. Sete Lagoas está promovendo aí o isolamento quase que total. O que tem reaberto, o que está aberto e mantendo aberto aí no nosso comércio são farmácias, Eu tenho visto aí não só farmácias, como também supermercados e alguns armazéns. No geral, as lojas, que são a maioria aqui na cidade, elas estão com as portas fechadas. Prestadores de serviço perdendo aí a sua oportunidade de ganhar o seu dinheiro, e esse medo, esse pânico que se espalhou na população tem a ver sim com o governo municipal também, e por isso é que eu vou dizer e mandar um recado aqui muito especial a você, prefeito Duílio. Preste muita atenção a vocês, vereadores que estão em casa aí tranquilos, fazendo as suas lives, as suas reuniões. Tudo isso tem um preço. Eu fico perguntando e me pergunto sempre, fico perguntando pelas redes, por que vocês adotaram radicalmente esse isolamento na nossa cidade? Por que vocês não fazem com que o isolamento seja apenas vertical e as lojas possam reabrir dentro de um projeto que vocês fariam para que exista, por parte aí dos seus lojistas, dos nossos lojistas, um compromisso
de se cuidar da saúde das pessoas, promovendo aí os cuidados adequados, que é aqueles que a gente está vendo aí como normas regidas, inclusive pela cidade de Curitiba. Eu gostaria de dizer, Duílio, uma coisa muito interessante relacionada à política. Eu não sei se você está querendo chamar o holofote para você nesse momento, se você está se escondendo, se você simplesmente está atendendo a ordem do Calil, né? Porque não é do governador. O governador deu o direito a você, inclusive, o Supremo Tribunal e o governador Romeu Zema deu direito a você de escolher o que fazer com a nossa cidade. Você hoje é o nosso representante. Você não foi escolhido o nosso representante. Você está como representante porque você era o vice-prefeito. Você assumiu. Quem era prefeito era Leônio Maciel. Eu quero lembrar uns dados muito interessantes para você, Duílio, para que você medite. Porque se você tem preocupação política também, e eu acredito que você tem, pode ter certeza que você tem muita preocupação, e todos nós sabemos disso. Eu vou lembrar um dado muito interessante para você. Nas eleições de 2012, o senhor Duílio de Castro, o então deputado federal Márcio Reinaldo alcançou 62,19% dos votos nas urnas. Foi a maior votação da história de Sete Lagoas. Ele teve simplesmente 68.473 votos. Olha que loucura. Isso foi em 2012. Aí o que aconteceu em 2016 quando ele quis se reeleger? O Márcio Reinaldo teve um total de 16,24%, o que representou 16.851 votos, ficando em terceiro lugar, com a metade dos votos do segundo lugar, que foi o Emílio. E aí existe a pergunta que você já sabe a resposta, mas algumas pessoas que estão nos ouvindo, não só em Sete Lagoas, como em toda Minas, Brasil, e por que não dizer o mundo através das redes sociais, por que um prefeito que em 2012 teve uma votação tão expressiva caiu em 2016? Você lembra muito bem disso, não lembra, Duílio? E vocês de Sete Lagoas lembram muito bem. Uma das ações negativas do prefeito, e por que não dizer a principal ação negativa do prefeito Márcio Reinaldo em Sete Lagoas, foi o aumento abusivo do IPTU. Isso mexeu no bolso das pessoas, dos industriais, dos comerciantes, das pessoas do dia a dia, mexeu no bolso de todo mundo. Isso significa que quando se mexe no bolso das pessoas, o preço político a pagar é altíssimo. E o senhor, Duílio de Castro, pode ter certeza que mantendo essa sua postura, né, de um bom menino, onde conversa mansa com todo mundo e não consegue de forma alguma tomar uma decisão que possa trazer benefício para a nossa cidade no momento em que nós vivemos, o senhor pode ter certeza que é isso que vai acontecer contigo. Se fosse Leônio Maciel, prefeito, eu não sei, né, o que aconteceria, qual seria a medida que o Leônio Maciel tomaria. Eu até tenho curiosidade de saber se o Leônio Maciel tomaria a mesma medida sua. Por certo é que se você tivesse tido, e você foi o vice dele, né, a votação que o Leônio teve, vamos dizer que você teve a mesma votação, porque você foi vice dele na chapa, eu poderia dizer que você está enquadrando nessa matemática que eu acabei de passar, referente ao senhor Márcio Reinaldo. O senhor teria uma votação, uma queda expressiva nas próximas eleições, que por sinal é esse ano. Então imagine, o senhor está no ano eleitoral, tomando uma atitude completamente horizontal, onde deveria tomar uma atitude vertical. Então, esse movimento que está tendo aí agora, esse movimento que vai acontecer amanhã, uma carreata a partir das 8 horas da manhã, saindo da Praça Tiradentes, que eu tenho certeza que vai ser muito grande, esse movimento é uma prova de que ninguém está satisfeito com o senhor. Ninguém está satisfeito com o que está acontecendo. Ninguém é burro, as pessoas se informam e as pessoas sabem que a pandemia existe e que apenas deve-se ter o cuidado e que contaminado praticamente todos serão. De uma forma ou de outra, todos serão. Como o próprio presidente disse, eu reafirmo e ele tem razão, 70% vão se contaminar. Algumas vão adquirir os anticorpos e esses que adquirirem os anticorpos serão a barreira para que não se contamine o resto. Então, meu amigo, olha só o que está acontecendo com sua vida política, que está praticamente morta a partir da sua atitude. E preste atenção, amanhã dê uma atenção especial a esses lojistas. Dê uma atenção especial para a vigília que eles estarão fazendo em frente às suas lojas. Ou, Duílio, o senhor toma uma atitude em Sete Lagoas e siga o exemplo de Curitiba. Se quiser, eu te mando o decreto de Curitiba para que o senhor estude. Eu tenho ele em mãos através da advogada Tatiane, que também tem seu escritório lá e faz parte conosco aqui em Sete Lagoas, no grupo que participamos. Então, a doutora Tatiane nos trouxe aí
tudo que foi feito lá em Curitiba, de que maneira que esse decreto foi publicado e a forma com que todos em Curitiba ficaram satisfeitos lá com o prefeito daquela cidade. Então faça o mesmo, tome medida, tome postura, não tenha medo do Calil, esse bandido que toma conta lá da cidade de Belo Horizonte. Infelizmente é outra, né? O que vai acontecer com ele é que ele politicamente também está morto. Quem acertou, finalizando, nessa situação toda foi o governador Romeu Zema, que tentaram enquadrar ele, né, o jornal da Rede Globo tentou enquadrar ele, colocando ele contra o governo federal, que foi o que fez agora os demais governadores, né, do Brasil, a maioria dos governadores do Brasil, e ele simplesmente disse que tem que cuidar da casa dele. Então, portanto, cuide da nossa casa. Ela não é sua, ô Duílio. A casa é nossa, pagadores de imposto, que paga o teu salário e de vocês, vereadores. Tome medida, comece a pensar em nossa cidade. É o que nós queremos. Forte abraço a todos vocês e fiquem com Deus. E até amanhã, a partir das 8 horas da manhã, na Praça Tiradentes.